A segunda safra de milho deve registrar um novo recorde na produção na temporada 24-25 e já preocupa pelos desafios logísticos de todo este volume. Juliana Ribeiro, repórter do AgFeed, vai falar sobre este desafio do Brasil no processo de comercialização. Ótimo dia a você, Juliana. Produzir a gente produz. Estocar e escoar é outra história. Aí são dois gargalos gigantes do agronegócio brasileiro. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, a safrinha a chamada safrinha, né, de milho deste ano vai bater aí o recorde dos recordes e deve chegar a 123 milhões de toneladas. As previsões foram feitas pela Agroconsult, a consultoria que realiza aí o Rally da Safra, que é uma expedição que todos os anos percorre milhares de quilômetros, visita produtores e confere em loco a situação das lavouras para daí fazer as previsões sobre a produção de grãos. Esse volume recorde é 20,2 milhões de toneladas acima do que o Brasil produziu na safra 23-24. Então, se a gente somar a safrinha com a safra de verão, o Brasil deverá produzir aí um pouco mais de 150 milhões de toneladas de milho. Segundo os especialistas da Agroconsult, dois fatores foram decisivos para esses resultados. O primeiro foi o clima, já que apesar do atraso, as chuvas chegaram dentro ainda de uma janela importante, a partir de abril, o que garantiu o bom desenvolvimento das lavouras. As condições climáticas favoráveis também puxaram a produtividade média por área, que cresceu 8,4% e passou de 105 sacas por hectare para 113,8 sacas por hectare. Um outro fator importante para esse resultado foi o aumento da área plantada, que cresceu 5,7%, totalizando mais de 18 milhões de hectares plantados só com o milho. E o que estimulou os produtores a investir na expansão da área foi o bom preço do milho lá atrás, no comecinho do ano, na época de fazer o plantio. Só que agora esses preços já estão bem mais baixos, até por conta aí desse recorde no volume, né, causando uma diminuição nas margens para os produtores. Agora, com essa que foi chamada de a mãe de todas as safrinhas pelo André Pessoa, que é o CEO da Agroconsult, o Brasil tem alguns grandes desafios. E o primeiro deles é dar conta de escoar aí toda essa produção, né? Tirar lá do campo e levar até os portos. A gente sabe que a cada safra os problemas de logística se agravam e o gargalo nos portos também só aumenta. E um outro desafio que que o setor tem pela frente é de comercializar todo esse milho. A maior parte desse consumo, cerca de 97 milhões de toneladas, é consumida internamente, destinada aí para a produção de ração, da indústria de alimentação animal e também para a produção de etanol de milho. Só que além desse consumo interno, sobram ainda mais de 50 milhões de toneladas. E uma das saídas, claro, é ampliar as exportações. A própria Agroconsult estima que os embarques de milho nessa safra 24-25 podem chegar aí a 44,5 milhões de toneladas, o que representaria aí um aumento de quase 20% no volume exportado. Mas nós temos um cenário internacional que preocupa, um conflito aí entre Israel e o Irã, que aliás é um comprador de milho brasileiro. Na última safra comprou aí cerca de 12% do volume exportado pelo Brasil, né? E um outro fator de atenção no mercado internacional é a concorrência de grandes produtores de milho, como é o caso dos Estados Unidos, que também deve ter uma safra recorde de mais ou menos aí 400 milhões de toneladas. Além disso, as safras na Argentina e na Ucrânia também estão caminhando muito bem, então a gente deve ter aí grandes volumes de milho no mercado global. Uma maior concorrência e, claro, mais desafios na hora de comercializar. E mesmo que o Brasil consiga exportar esse volume todo, ainda restariam cerca de 9 milhões de toneladas de milho excedentes, que somadas aí aos estoques de passagem, totalizariam um volume de mais de 30 milhões, de mais ou menos 30 milhões de toneladas aí, a gente teria esse estoque, né, que é um estoque bastante grande. E no fim das contas, o setor só vai saber mesmo se as previsões vão se confirmar, né, no final do segundo semestre, que é quando o maior volume das exportações acontece. Então, resta aí a gente aguardar para ver o desenrolar.
Vamos aguardar o desenrolar e o escoar destas produções. Muito obrigado pela participação, Juliana Ribeiro, repórter do AgFeed, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigada, ótimo dia, bom trabalho. Agradecido.